Ei, mano, como é que você tá? Cara, eu tô bem. Estou bem, tô bem. É isso aí. Ele ainda melhorou? Melhorou. Pelo menos da gripe, né? Aí agora deu outros BOs que são Ah, BOs mas de é gripe, criança, né, cara? né? Dá Criança, defeito tipo carro. criança, se não tiver um BOzinho, é que tem que fazer revisão a cada 1.000 quilômetros, né? É tipo isso. Então todo mês você tem que levar no médico. É mais ou menos isso mesmo. Cara, e eu E o tô. médico nunca acerta a troca das peças. É Não, sempre. pra ser bem sincero com você, mano, eu tô doido pra ter um filho, cara. Cara, é interessante. Você amadurece. É, Ou pelo menos você morre tentando. isso é verdade. E na verdade, já faz mais de um ano, não, praticamente 2 anos que a gente tá tentando. Caraca, mano. É, a gente vai Cara, fazer quatro, engraçado. a gente vai fazer 4 anos de casado já. Quando eu e a Jane decidimos, foi tipo assim. Ela falou: "Ah, e o que que você acha da gente começar a tentar?" Eu falei: "Não, beleza, vamos começar e tal". Só que aí na minha cabeça era tipo assim: a gente vai começar a tentar, então tem todo um processo. Cara, na primeira tentada já deu certo. Aí eu Pois já é, fiquei vocês tipo: estão casados há quanto tempo? "Ah, cara, deixa eu ver se eu não erro. É menos de 3 anos". Só pra te lembrar, tá gravando, tá? Serrar vai ficar feio pra você. São menos de 3 anos. Ah, Então, tá gente, se bom. você estiver assistindo, é entre 2 e 3 anos. Mas é menos de 3 e é mais de 2, tá? É mais de É, 2. a gente tá Então casado, foi bem rapidinho. a gente tá quase 4 anos casado e há 6 anos juntos já. Aí, então, tipo assim, foi bem rápido, cara. Eu fiquei tipo, eu queria ter tentado mais. Pra ser tão eficiente assim, né? Mas vai que você é um coelho e você não sabe. É, é de coelho que inclusive é pagão, tá? Diga-se de passagem. Ah, a gente vai falar sobre o que hoje mesmo? Só heresias? Cara, a gente vai falar sobre seitas e heresias, né? Andam lado a Eitas lado. heresias. Mano, eu tenho uma pergunta muito legal pra te fazer, cara. Cara, Inclusive. eu espero ter uma resposta pra te dar, porque a gente não combinou isso previamente, né? Ah, mas a intenção é ser assim mesmo. Eu também tenho uma pergunta pra você. Lá vem. É mentira, eu vou inventar no meio do programa, mas É, eu relaxa, sei. no meio do episódio. Mas uma frase que eu coloquei aqui é que uma coleção de heresias normalmente formam uma seita. Muito bom, cara. Isso ficou muito bom. É uma boa frase de início, É. tá? Então eu vou começar com essa que é melhor do que a que eu tinha programado. Ai. Vamos começar? Vamos começar. Seja muito bem-vindo ao Cruz e Cultura, o seu podcast de teologia e cultura pop mais amado desse Brasil. Eu sou Edu Martins e uma coleção de heresias normalmente formam uma seita. Maravilha. Eu sou Fernando Martins e uma heresia nem sempre é uma mentira descarada. Na maioria das vezes, na verdade, ela é uma verdade distorcida a serviço da falsidade. Sabe quem que disse isso, Edu? Fala pra mim. C.S. Lewis, escritor de Nárnia. Pois é. C.S. Lewis. Pois é, pois Cara, é, pois é. aí a gente vai seguir as temáticas que a gente comentou no primeiro episódio, em que um episódio vai ser mais voltado para a cultura pop e um outro mais voltado para a teologia. E aqui, queridos, vocês têm um pastor e um teólogo. Olha que conversa boa que vai sair daqui. Então É vamos lá, verdade. gente. Hoje, qual é o tema de hoje, Dom Fernando Martins? O tema de hoje é seitas e heresias. Por quê? Porque a gente gosta de assunto polêmico. A gente Aqui a gosta gente é de assim. causar, a gente gosta de causar. É verdade. Inclusive, o primeiro episódio já foi um assunto polêmico, né? Porque tem gente Já, aí que, já teve como gente, assim você. teve gente que discordou da gente, inclusive. Sim, sim, teve Mas gente que discordou. né? O que é muito bom. A única coisa que Bom. é ruim é você discordar e não deixar o seu discordamento aqui no comentário. Porque se você discorda da gente, seja um hate fiel, um hate trabalhador, que assiste a gente para discordar e que comenta: eu discordo de vocês. É, Isso e ajuda na, aí. e na verdade, essa é a essência do evangelho.
né? É verdade. Somos pessoas diferentes que a única coisa talvez que a gente vai concordar é sobre Jesus. O resto a gente pode discordar à vontade, Isso. né? Sobre Jesus e que o One Piece é grande demais e não precisava ser É daquele tamanho. grande, é grande, é grande. Você assistiu tudo? Eu parei no terceiro episódio. Nossa, não assistiu É, nada então. Nada. não, não. Dá vontade de falar assim, eu vou assistir a série da Eu, Netflix, eu que assisti é a série. menor. Eu assisti a série da Netflix porque é menor. É exatamente É, isso. pois é. Mano, eu tenho uma pergunta bem legal pra te fazer primeiro. E eu acho que vai ser essencial pra gente seguir até o final do programa, podcast de hoje. Qual que é a diferença entre um herege, um pagão e um apóstata? A diferença deles pra mim é que eles sabem usar o microfone. Eu não sei. Eu tenho que tirar o microfone pra colocar aqui. Tá, mas vamos lá. Você perguntou a diferença do herege, do pagão e do apóstata? Apóstata, exatamente. Qual a diferença entre os Vamos três? lá. Bem, nós precisamos inicialmente situá-los, né? O herege é o praticante da heresia. O que seria uma heresia? Heresia é um termo utilizado para pessoas que contrariam o dogma da igreja. Então, quando a gente fala dogma da igreja, a gente está falando das doutrinas que a igreja extrai da Bíblia, basicamente, né? Apesar do nome herege, às vezes ser usado fora de contexto. Por exemplo, durante a Idade Média, a igreja católica usou e abusou desse nome, né? Ela chamava de herege qualquer pessoa que discordasse da igreja católica, não era discordar da Bíblia. A Inquisição foi. Exatamente. Foi sobre isso. Então, a palavra herege, ela foi usada e muitas vezes é usada fora do contexto bíblico. Mas, basicamente, como a gente vai usar ela aqui, nesse episódio? Heresia é uma distorção de uma verdade bíblica. É a distorção de um texto bíblico. Herege, portanto, é o que pratica isso. Pratica uma distorção de um ensino bíblico, né? Ensina aquilo de forma errada, contra o texto. A segunda coisa, o pagão, né? O que é um pagão? Pagão é o nome que é dado para pessoas que praticam qualquer religiosidade fora do cristianismo, do âmbito cristão. Então, o termo pagão também é um termo antigo, né? Tão antigo quanto o termo herege, e é usado para qualquer religião fora do círculo cristianismo e judaísmo. Então, por exemplo, os cananeus eram povos pagãos, porque acreditavam em outras divindades. Então, o paganismo é qualquer religião que não está em volta de Deus, né, o Deus de Israel, Jesus, Bíblia, Evangelho, essa coisa toda. E, por fim, o apóstata é o praticante da apostasia. Apostasia é uma palavra que vem do grego, é trazida para nós ali no Novo Testamento, sobretudo com a ênfase lá na carta aos Hebreus, e apostasia tem o sentido de abandono. Apóstata é aquele que abandona a fé, que abandona a doutrina. Então é aquela pessoa que foi crente, foi da igreja, foi cristão, mas por algum motivo abandonou. Não creio mais em Jesus, não creio mais em Bíblia, não creio mais em igreja. Então, basicamente, essa é a diferença. Sabe por que eu te pergunto isso? Para que a gente deixe bem claro que tanto o pagão quanto o apóstata não estão no nosso meio. É verdade. O pagão nunca esteve no nosso meio. O apóstata é aquele que já esteve e não está mais, mas o herege continua no nosso meio. É A verdade. heresia, como você disse, não é baseado em mentiras, mas é baseado em meias verdades, que muitas vezes as pessoas distorcem ao seu bel prazer, né? Hoje, uma heresia, ela acentua só um aspecto daquilo que é verdadeiro, né? Uhum. Tem uma frase muito legal que eu uso muito isso, que é texto fora de contexto vira pretexto. Então, todo texto que é pego de forma isolada e não estudada de forma correta da Bíblia vira pretexto para uma grande heresia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Aonde estão os hereges da igreja? Estão dentro dela. Sim, Então, sim. estão crescendo dentro da própria igreja. Tem algo interessante sobre isso,
sobre essa questão do herege estar dentro, né? No Novo Testamento, nós temos Jesus usando algumas figuras de animais em algumas analogias dele, né? Por exemplo, Uhum. Jesus fala sobre ser manso como a ovelha, aliás, manso como a pomba, né? Simples como a pomba, Tudo como a astuto como a serpente. serpente. E aí você tem uma comparação interessante que Jesus faz, onde ele usa os elementos do cão e do porco, né? Não jogueis pérolas aos porcos e tudo mais. E aí o cachorro e o porco, no contexto do evangelho, eles são exatamente representação dos povos pagãos, que são as pessoas que desprezam, né, a religião correta, que desprezam Deus, Jesus e o Evangelho. Só que existe um outro animal, também aparece no Evangelho, que é o lobo. O lobo é diferente do porco e do cão, porque, ao contrário do porco e do cão, que representam essas pessoas que estão fora, o lobo transita entre as ovelhas. Uhum. Então, o herege é figurativamente o lobo do Novo Testamento e também é representado pelo falso profetismo, pelo falso pastorado, pela falsa liderança, né? Aquela liderança que se coloca como autêntica e não é. O que nos lembra, por exemplo, o texto do Apocalipse, quando Jesus está enviando cartas para 7 igrejas, uma das igrejas recebe uma carta onde ela começa sendo elogiada. E um dos elogios de Jesus para essa igreja é o seguinte: eu sei que vocês não suportam aqueles que se dizem apóstolos e não são. Então aí entra toda essa questão do herege, do falso profeta, que é aquele que se transveste de crente, de cristão, de piedoso, mas não é. Porque como eu disse no início, né? A heresia não é uma mentira descarada, porque senão ela ficaria muito fácil de identificar. Uhum. Muitas vezes uma heresia, ela é uma pequena distorção da verdade, que lá na frente vai se provar um engano que conduz o indivíduo ali para a perdição. Na verdade, a gente tem vários exemplos de igrejas que foram abertas no decorrer, principalmente desses últimos 30 anos da igreja evangélica, e saíram de heresias. E foram formadas a partir de heresias. A nossa função aqui hoje não é só apontar o erro, para que fique bem claro que a gente aqui não vai falar mal de ninguém, a gente não vai denegrir a imagem de ninguém, mas a gente vai apontar casos em que a heresia é descarada, para que a gente possa, como igreja, mostrar a real verdade do evangelho, não somente aquilo que 90% das pessoas sabem a respeito do evangelho, né? Porque a imagem que, principalmente os de fora, tem da igreja evangélica hoje é muito ruim. Por causa do quê? Por causa das heresias que são pregadas, né? Qual é a igreja evangélica que está em evidência hoje no Brasil? Qual é a igreja evangélica que está em evidência para as pessoas que não conhecem e não professam a mesma fé que nós? É uma igreja herética. É uma igreja mais voltada para as pequenas verdades ditas de maneira errada do que por verdadeiro evangelho. Então a nossa função hoje precisa ser essa, é indicar onde estão as heresias e combatê-las, né? Verdade. Aqui cabe também um adendo sobre algo que você falou aqui no início, né? Uma heresia normalmente surge de um texto fora de contexto que vira pretexto. Isso é interessante porque a Bíblia já avisava a respeito disso. Lá nos Salmos, lá no Antigo Testamento, tem um salmo muito legal que é o Salmo 119, se não me engano, no verso 160, onde ali o salmista diz o seguinte: ele faz uma declaração muito legal. Ele diz assim: ó, a soma da tua palavra é a verdade. É legal quando ele diz que a soma da tua palavra é a verdade, porque ele está dizendo o seguinte: a Bíblia é verdadeira no seu conjunto total. Então, existe sim uma grande possibilidade de você pegar uma parte da verdade e transformá-la em mentira. E uma frase que já foi dita, inclusive, pelo o Caio Fábio, né? Que muita gente conhece, o reverendo Caio Fábio, ex-presbiteriano e tal. Tem uma frase que ele diz que é muito válida para a gente, tá? Ele diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Pode parecer uma frase forte, mas ela é 100% verdadeira. Porque, de fato, os grupos heréticos se apoiam na Bíblia. Tá? Sim. Eles não vão chegar com outros documentos, quer dizer, às vezes sim, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas eles têm um respeito, um suposto respeito pela Bíblia, porque eles sabem que a Bíblia ela tem uma fama, ela tem uma autoridade.
Então, ao invés de eu chegar com uma doutrina nova, simplesmente muito maluca, eu digo que a minha doutrina é baseada numa revelação bíblica. Só que é um trecho isolado da Bíblia. Eu ignoro outros trechos, eu ignoro como aquele trecho se encaixa com outros, eu separo ele e a partir dele eu crio uma ideia e uma interpretação própria. É o que as seitas costumam fazer. Lembrando que a gente ainda não falou, mas um conjunto de heresias vai formar uma seita. Uma seita é um grupo minoritário de uma religião maior que se apega a uma ou mais heresias ali, destoando do grupo maior. A gente pensa que isso é uma coisa nova, mas não é não, tá? Já existiam heresias grandes desde a época de Jesus. Então, é, Verdade. a gente precisa ficar atento para saber identificá-las, para que a gente não possa ser mais uma vítima de tudo. No episódio passado a gente falou a respeito da cultura, e nós precisamos agora ser os formadores de cultura para um mundo corrompido. E isso cabe também sobre essa parte das heresias. Nós precisamos levantar a bandeira do verdadeiro evangelho para combater os falsos profetas, para combater as heresias. Porque, cara, eu não sei você, mas cada 10 vídeos que eu vejo de pastores, de ministrações, de pregações, cara, no mínimo 7 são heresias. Não sei se pra você também tá sendo assim. Mas, E cara, 7 é profético, né? é muita gente. Teoricamente era pra ser o número da perfeição. Mas não é. É. Né? Mas é muita heresia, cara. É muita gente falando bobagem, é muita gente falando besteira na internet. A internet, ela tem esse facilitador que você pode alcançar mais gente, mas se você for um imbecil, você vai imbecilizar mais gente, Sim, tem né? uma frase muito marcante sobre isso. Eu não me lembro quem que disse isso, mas é basicamente o seguinte: a internet deu voz aos idiotas. Isso é algo Sim. que é o seguinte, né? Antigamente você tinha, ainda existem, né? Mas você tinha as emissoras, que são as emissoras de TV. E aí, para você estar falando numa emissora, tinha um filtro. É claro que aqui a gente vai. Nem toda emissora dizia a verdade ou diz a verdade, tudo bem. Só que você tinha um filtro, era difícil você chegar lá. Por mais que, independente da qualidade da sua mensagem. Agora, a internet, ela fez de todos nós emissores. Então, nesse momento aqui, a gente está concorrendo com as emissoras. Tem gente que vai deixar de assistir TV para assistir a gente. Ou seja, nós também nos tornamos emissores. Uhum. O legal disso é que a informação foi democratizada. Você não tem mais só uma voz sendo dona da verdade. Mas o lado ruim é que a informação foi democratizada. Então você tem gente trazendo informação real e gente trazendo informação mentirosa. Você tem gente ensinando coisas que fazem sentido e gente ensinando coisas completamente malucas. E infelizmente, eu percebo que no Brasil, quanto mais maluco você é, mais ibope você tem. Mais aplauso você ganha. É sobre isso, cara. É sobre isso. Se você abrir uma live, por exemplo, exposição de Romanos capítulo 9, a live vai ter um público. Agora, se você abre uma live assim, descubra como o pecado original era Eva tendo relações com a serpente. Pronto. 1 bilhão de pessoas na Chove sua de live. gente. Porque quão mais maluco for, mais pessoas vão se sentir atraídas por Uhum. isso. Então a heresia, ela também carrega esse elemento de promover status. Quanto mais louco o que eu falar, mais gente vai estar prestando atenção em mim. E isso é Sim, extremamente perigoso. sim. Levando um pouco também pro lado da cultura, porque eu acho que não tem como a gente desvencilhar as duas coisas nesse podcast em específico. Já assistiu aquele filme Idiocracy? Não, não. Já ouviu falar? Burocracia, provavelmente, né? Isso, Idiocracia. Já ouvi falar. É um cara mediano, QI médio. Ele ele é recrutado para um teste do governo e ele é mandado para 500 anos na frente. Depois que ele chega, cara, ele vê o que se tornou o mundo, onde ele, que há 500 anos atrás era um cara mediano, é o cara mais inteligente do mundo.
Porque o mundo se tornou imbecil, o mundo se tornou burro, o mundo se tornou um lugar, assim, de idiotas. Que é a temática do filme, é idiocracia. Então, é muito legal, cara. Eu não sei onde tem pra assistir, mas fica a indicação. Esse filme é muito legal pra você ver com esses olhos. Do que a gente tem se tornado. Palavra do ano de 2024, eu não lembro qual para qual universidade, mas tem essa pesquisa que todo ano eles fazem a palavra do ano, né? Chega o final do ano, eles discutem qual é a palavra que vai representar o ano. E a palavra que representou o ano de 2024 não é uma palavra, mas é uma frase que é cérebro podre. Né? Tá. O nosso cérebro tá apodrecendo de tanta informação inútil que a gente tem recebido. Então, se a gente não souber filtrar, nós como cristãos, aquilo que a gente recebe de informação, a gente vai receber heresia à torta à direita e a gente não vai nem perceber. Isso tem sido É uma verdade. heresia. É interessante que Jesus ele é bem específico quando ele fala isso em Mateus, né? Assim, tenham cuidado com os lobos e que estão vestidos de pele de ovelhas, que estão aqui para enganar vocês. E essa é uma marca muito grande do final dos tempos, onde o inimigo vai tentar nos enganar E é curioso a com gente meias pensar verdades. nesse paradoxo, né, de que a era da informação também é a era da desinformação. Uhum. Porque a informação deve ser julgada, assim como nós falamos no episódio sobre cultura. Nós julgamos a cultura para entender o que dela nós assimilamos e o que rejeitamos. A informação também deve ser analisada. O problema é que muitas pessoas elas são apenas receptoras de informação. Elas recebem e aceitam todo tipo de maluquice. Às vezes ela acabou de receber uma informação, recebe outra que contradiz a primeira, mas ela aceita as duas. Peraí, se uma tá certa, a outra tem que estar errada, meu filho. Não tem como ser as duas coisas. Não tem como a Terra ser plana e redonda. Você tem que decidir. Tem que decidir, pelo amor de Deus, não tem como. E aí, aqui, o Edu, a gente tem que entrar numa questão interessante, que é o seguinte. Tudo bem, a gente já entendeu o que é uma heresia e que isso aponta para uma seita. Mas hoje, como que um cristão que está começando o seu caminhar com Cristo agora, e ele está querendo ir para uma igreja, como ele define se ele, a diferença entre uma igreja verdadeira e uma seita? Como que ele sabe se ele não está indo para uma seita? Como que ele identifica isso? Como que ele consegue fazer essa diferenciação? Cara, ao meu ver, se eu hoje fosse um neófito, fosse alguém que tá começando agora, eu buscaria principalmente aquilo que tá dentro da palavra, cara. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente fugir daquilo que tá na Bíblia, né? Mas aí você pode pensar, poxa, mas se são coisas que são tiradas da Bíblia, como que eu vou usar a própria Bíblia para combater isso? É quando eu entendo e não tiro do contexto. Eu procuraria pastores, pesquisaria, né, vamos dizer assim, pastores que já estão há um longo tempo na caminhada, que nunca tiveram divergências na sua caminhada, que nunca tiveram escândalos nem polêmicas envolvidos no nome dele, né? Já é um Uhum. baita de um começo. Se olhar para pastores que têm aí 20, 30 anos de igreja, de ministério, e que nunca foram envolvidos com nenhum tipo de escândalo dentro e fora da igreja, né? Então, ao meu ver, é um baita de um começo, assim, sabe? Uhum. Para você começar a sua caminhada cristã. Ah, eu tô numa igreja ali, comecei a ir numa igreja. Ah, eu não concordo muito com a forma como o pastor tá lidando. Tá fora da Bíblia? Primeira coisa. Se não estiver fora da Bíblia, é uma coisa que você consegue suportar aquilo? Ah, não, o pastor fala, o pastor grita demais. Você tá conseguindo suportar isso? Beleza, se os gritos dele são gritos bíblicos, você, você mantém. Agora, se a partir do momento que esse cara tá começando a falar bobagem, você começa a repensar o seu lugar onde você está. Pastor, eu vou ter que ficar pulando de galho em galho até eu achar uma igreja verdadeira? Talvez sim, talvez não. Vai depender do quanto você está disposto a viver uma verdade.
Você vai encontrar uma igreja que é 100% bíblica em tudo? Não, só no céu. Mas evitar heresias precisa ser a chave. Evitar a gente falando bobagem precisa ser a chave. Como que eu identifico essas coisas? Se aquilo que o pastor está falando me remete a Cristo, se aquilo que está sendo ministrado me remete ao sacrifício de Jesus, a eu seguir a Cristo de maneira plena, a eu ser alguém que vai ser movido não mais pelas minhas paixões ou pelos meus desejos, mas sim a partir de Cristo, essa é uma igreja que não prega heresias. Essa é uma igreja que está pregando a verdade. Interessante o que você falou, porque as seitas, elas carregam algumas características e com o tempo você consegue identificar mais facilmente. Você começou falando sobre observar o pastor. Isso é muito importante porque uma característica muito forte de uma seita é aquilo que se constrói em volta do líder ali. Então, por exemplo, uma igreja que tem um líder e ele é mais do que respeitado, mas ele é honrado como se ele fosse uma própria divindade, isso A gente tem um baita de claramente um problema. a gente tem um baita de um problema, porque as seitas clássicas que surgiram sobretudo ali no século XIX, e aqui preciso dar nome aos bois, coisas como mormonismo, Testemunhas de Jeová, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem diversos problemas, você pode reparar que são grupos que são construídos em volta de uma figura de liderança carismática. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová tiveram como primeiro líder um homem chamado Russell, que é um cara que marcou a data da volta de Cristo. Então veja, e a galera comprou essa ideia. Então é a ideia do seguinte: o meu líder tem um contato direto com Deus. O meu líder tem uma unção especial que não existe em outros líderes de outras igrejas. Então o meu pastor é melhor do que o pastor dessas igrejinhas por aí. Por exemplo, no mormonismo, o Joseph Smith, ele, além da autoridade dele, ele traz também novas escrituras, que é o livro de Mórmon. Então ele acrescenta algo à Bíblia. Veja o nível de importância que ele tem na liderança. No caso da igreja adventista, a Ellen White é a última profetisa. E aí o meu problema não é ela ser profetisa, porque, por exemplo, os nossos irmãos pentecostais acreditam que o dom profético continua. Só que eles não dizem assim, só tem profeta na Assembleia de Deus. Não, tem profeta em outros lugares também. E morre um profeta, depois nasce outro. Mas aí os adventistas dizem que, peraí, tinha profeta na Bíblia, aí quando a Bíblia se fechou, parou. Aí veio a Ellen White. Aí depois que ela morreu, acabou. Não, então, peraí. A última profeta foi, por acaso, a fundadora da sua igreja? Então, as seitas, elas têm essa característica exclusivista do seguinte: o meu líder era uma pessoa diferente. Era um homem ou uma mulher diferente, e o meu grupo também, naturalmente, é um grupo diferente. Porque, veja, se o fundador da minha congregação era profeta e ninguém mais é profeta, então eu também sou especial, porque eu estou seguindo o profeta verdadeiro e todo o resto está seguindo o profeta falso. Então você tem que observar o seguinte: como que a sua igreja trata o pastor? Trata ele como um homem de Deus ou trata ele como um semideus? Como que a sua igreja enxerga outras igrejas? Que isso também é importante, tá? Porque, ó, vamos lá. O assembleiano, ele não acha que ele vai para o céu sozinho. Ele sabe que o presbiteriano vai estar lá, mesmo tendo divergências. O batista, o quadrangular, eles entendem que nós temos nossas diferenças que são secundárias, mas nós somos crentes. Agora, uma seita, ela tem por característica a ideia de que nós temos acesso a uma revelação especial e aqueles que não se enquadrarem nas regras que nós entendemos como corretas não vão morar no céu com a gente. Vive numa Então bolha, né? é muito comum você ver em movimentos sectários a ideia de que todas as outras igrejas são igrejas desviadas. Inclusive, eles costumam chamar de filhas da Grande Babilônia, né? Então, eles tentam sempre evangelizar pessoas que já são crentes. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque a marca de uma seita é isso, tá? A seita sempre vai tentar evangelizar os evangélicos. Ou reevangelizar, né? Segundo eles. Mas, na verdade, é uma desevangelização. Porque ela vai tentar tirar da sua cabeça as ideias bíblicas e colocar as ideias deles. Outra marca muito forte dos movimentos sectários é a própria ideia da literatura, né? Então, por exemplo, nós que gostamos muito de ler John Piper, a gente tem um grande respeito por ele enquanto escritor, mas a gente sabe que o John Piper erra.
Então, se ele escrever um livro amanhã falando que casamento gay tá ok, a gente vai falar, cara, o John Piper Você perdeu. pirou. Exatamente. E aí, por que a gente pode dizer isso? Porque a gente entende que os autores hoje em dia, eles não são inspirados, eles são iluminados. Então Deus pode usar a vida do meu pastor, a vida de um teólogo, para escrever muitas coisas boas, mas ele não é inerrante. Agora, quando você vai para um movimento sectário, o seu líder, ele é inerrante. Eu estava conversando com uma pessoa algum tempo atrás, que era de um desses grupos sectários, e tinha um líder lá. E aí eu falei assim, olha, eu gosto muito de Martinho Lutero, eu sou protestante, né? E a gente considera que historicamente Lutero é o pai dos protestantes. Mas vou te falar uma coisa, Martinho Lutero era antissemita. Isso é muito errado. Eu disse para ela assim, eu tô dizendo que o meu herói falhou. Mas e o seu líder lá? Aponte um erro do seu profeta. A pessoa não conseguiu me falar. Peraí, então quer dizer que o profeta dela é perfeito? É o quarto da Aí Trindade. você já Aí você entende o que é um movimento sectário. Se o fundador da sua igreja ou o líder, ele é praticamente inerrante e tudo que ele fala é lei, então você está numa seita. Você tem que Uhum. fugir daí. Porque igrejas de verdade têm pastores de verdade que falham, que erram. E é bom que eles errem para serem lembrados que eles são só Sim. seres humanos. Tem duas coisas bem importantes que eu preciso mencionar, que é como falando como pastor, tá? A nossa função primordial como pastor, como líder, como um homem de Deus, é fazer da nossa vida o que João Batista fez e falou. Quando chegam para ele em João 1, assim, você é o Messias? Sim, você é o profeta, você. Quem é você? Ele fala assim: olha, eu só sou a voz daquele que clama no deserto e prepara o caminho. Vai chegar muitas vezes, e talvez esse seja o maior erro dos pastores que estão na liderança de seitas e falando heresias, é que vai chegar o dia em que vão chegar até nós e vão dizer assim: você é a minha salvação? Você é o meu Messias? É em você que eu vou encontrar as respostas que eu tanto procurava? E aí a nossa função é não. Dizer não. Eu só tô apontando para aquele que pode resolver o seu problema, para aquele que pode transformar a sua vida. Então a nossa função como pastores é apontar o caminho e dizer, eu pego na sua mão e a gente vai junto até Jesus. Essa é a primeira coisa. Pra gente combater essas heresias é a primeira coisa. E a segunda coisa a gente estava falando isso hoje na nossa reunião da igreja. O pastor, ele ministrou, meu pai, ele ministrou a respeito de como você ser apaixonado por almas, né? E aí eu fiz um comentário assim que quando Jesus ele chama Pedro de cantinho e fala assim, Pedro, tu me amas? Jesus ele fala assim, olha, então apacenta as minhas ovelhas. Não apacente as ovelhas que eu der a você. As ovelhas continuam sendo de Jesus. Os discípulos que vierem vão continuar pertencendo a Cristo. Então, para que não haja esse pensamento megalomaníaco de que não são meus, essas pessoas agora são minhas, e aí eu posso fazer a lavagem cerebral que eu quiser. Não. As ovelhas não são suas. As ovelhas continuam sendo do papai. E você vai ser cobrado por aquilo que você está ministrando a elas. Você vai ser cobrado das heresias que você está ministrando a elas. Então isso tem que ser um cuidado muito grande para nós como pastores hoje. Essas duas coisas. É entender que eu preciso apontar para Cristo e que as ovelhas não são minhas. Isso já mata 90% das heresias que a gente pode falar. Possibilidade de você se tornar um sectário, né? E é interessante você ter falado sobre as ovelhas serem de Jesus, porque a maior parte das heresias vão gravitar em torno de dois temas bíblicos. É o tema Jesus e a salvação. Então, você quer reconhecer uma seita, observe como ela trata a salvação e como ela trata Jesus. E é interessante porque o cristianismo histórico sempre defendeu que Jesus é Deus.
Quando você vai para um movimento sectário, você percebe que o jeito que Jesus é encarado é diferente. Então, por exemplo, você tem um grupo bastante popular no Brasil que diz que Jesus é Deus, mas não como Pai. Ele é um Deus menor. Ele é a primeira criação. Então, perceba, as seitas têm normalmente como característica heresias que mexem com a natureza de Cristo. Então, ou Jesus é um Deus menor, ou ele é um guia espiritual, ou ele é um mestre da moral. Ele nunca é Deus como um todo. Então, isso é uma característica muito forte. Outra característica também é o mexer na salvação. As seitas normalmente adicionam coisas à salvação. Então, por exemplo, a Bíblia diz: sois salvos pela graça mediante a fé. Ela está trazendo dois elementos, a graça e a fé. Aí vem o movimento sectário e diz: ó, é a graça, é a fé e é a guarda de um determinado dia. É a graça, é a fé e é você ler o livro do meu profeta. É a graça, é a fé e é você obedecer o regimento interno aqui do nosso grupo, da nossa igreja. Então eles adicionam coisas à salvação. O que lembra muito um movimento herético do primeiro século, que é o gnosticismo, que surgiu lá nos tempos dos apóstolos, né? Os gnósticos, eles eram um grupo que surgiu dentro do cristianismo e que quase destruiu o cristianismo. E a ideia gnóstica era o seguinte: para você ser salvo, não basta crer em Jesus. Para você ser salvo, você tem que acessar conhecimentos ocultos que, adivinha, só o nosso grupo tem. Então, de novo, o elemento do exclusivismo, o elemento de um líder que é super poderoso em comparação aos outros, o elemento de nós temos uma verdade que você não tem, e para você acessar você tem que vir para cá, porque no final, toda seita, ela se entende como favorita de Deus, porque basicamente é isso. E outra característica muito forte das seitas é que a grande maioria delas sempre vai se valer do seguinte argumento: em algum momento na história, toda a igreja de Jesus se apostatou, aquela igreja lá de trás. Aquela igreja apostatou, e aí Deus veio restaurar a vida da igreja através do meu líder. Você pode ver isso, por exemplo, no movimento das Testemunhas de Jeová. A história do Russell é basicamente o seguinte: Jesus me falou que está todo mundo perdido, e a partir de mim, ele vai de novo reavivar a igreja. Ou seja, ele se coloca como um novo Abraão. Olha que interessante. É Que uma lindo. anulação lá Coisa do linda. passado. Ele é um novo Abraão, ele é um novo apóstolo Paulo, ele é um novo Pedro. A mesma coisa nos outros movimentos que eu mencionei. Joseph Smith, por exemplo, no mormonismo. Um anjo aparece para ele e esse anjo vai falar com ele: olha, existem ainda escrituras perdidas e tal, tal, tal. E aí ele é o cara que é responsável, ortogado da missão de trazer mais revelação bíblica. O que ele é? Ele é um novo Moisés. Ele é um novo cara que traz novas tábuas. Então, tá vendo como que isso é uma característica? A seita, normalmente, ela vai dizer o seguinte: todo mundo que tá lá fora tá perdido. Mas se você tá aqui dentro, você foi encontrado. Isso significa que, se você sair do nosso grupo, você não vai estar só perdendo a comunidade, você vai estar perdendo a sua salvação. Todo movimento sectário acredita ser possuidor da salvação. De forma que, se você não faz parte do nosso grupo, e aí existem problemas que vão para além dessa questão teológica. Por exemplo, na Noruega, se não me engano, não sei se é na Noruega isso aconteceu, mas eu sei que na Rússia, por exemplo, um desses grupos que eu mencionei, ele é proibido lá. Por quê? Porque esse grupo pratica o isolamento social. Se você sai de determinados grupos sectários e a sua mãe é de lá, ela já não pode mais conversar com você. Ela já não pode mais ir sei lá, no seu aniversário, no seu casamento, não pode. Por quê? Porque você foi desassociado. Você para eles você é o herege, basicamente é isso. Sim. Então é o seguinte: o amor ao próximo é literalmente a quem está próximo, a quem está no grupo. Saiu do grupo, você já não tem mais valor. Não tem mais valor, por quê? Porque você deixou daquele grupo, você se desligou da fonte verdadeira da vida eterna, que adivinha, são eles, né? Aí, o Edu, tem um ponto importante que a gente tem que destacar aqui, que é o seguinte: nós também não podemos confundir heresia com erro teológico, que é uma coisa que eu vejo acontecendo muito Sim. por aí. Sim. Tem muito crente empolgado que ele diz assim: não, eu tô aprendendo a Bíblia, eu vou ser o combatente das heresias. Aí qualquer coisa que você fala diferente do que ele acredita, você é o herege. Eu Tá? herege.
Para você que é emocionado, deixa eu te dar aqui a diferença. Um erro teológico, pessoal, é quando nós discordamos em uma doutrina secundária da Bíblia. Vou te dar um exemplo aqui, tá? O Edu, sabe lá Gênesis 6? Fala que os filhos de Deus ficaram com as filhas dos homens, né? Hum? Existem duas interpretações majoritárias sobre isso. Um vai dizer que filhos de Deus ali são anjos, que se relacionam, anjos caídos, né? Que se relacionaram com as mulheres. Outro grupo vai dizer que são os descendentes de Sete. Vamos lá, vamos supor que eu defendo um e você defenda outro. Sim. Um de nós tem que estar errado. Só que vamos supor que eu esteja errado. Eu não perdi a minha salvação por estar errado. Porque a minha salvação não está baseada no anjo ou no homem lá de Gênesis 6, está baseada em Cristo. Uhum. Então, isso é uma doutrina secundária. É um erro teológico da Talvez, minha parte, no caso. talvez o exemplo mais claro que a gente pode dar em relação a isso é a briga eterna de calvinistas e arminianos, Verdade. né? Existe. Isso não é ser herege. Não, não é. Não é ser herege. Apesar de que os mais radicais dizem isso, né? Então tem Uhum. calvinista que ele não chama o arminiano de irmão e arminiano também que demoniza o calvinista. E é muito legal isso. Mas, Cara, gente, isso são. só abrir um parêntese aqui de uma historinha que eu ouvi, muito legal a respeito disso. E dois, é, dois vizinhos, um era calvinista, o outro era arminiano. Essa E história é aí, boa. Acho que essa já sei história é onde você vai muito chegar. boa, né, cara? E Eles moravam aí, no interior. eles moravam no interior. E aí, Muito bom. um sempre defendendo o seu lado, né? E, Aham. e, e aí chega o calvinista e fala bem assim: olha como é lindo, cara. Deus escolheu a gente para morar aqui nesse lugar, né? Olha que lindo que é o seu lado da cerca, né? Aí o arminiano fala assim: rapaz, mas é que você tinha que ver como tava quando Deus deixou isso aqui. A bagunça que tava da forma como Deus deixou, né? Então, É assim, muito isso. é só um disclaimer que eu lembrei da historinha. Essa historinha é muito legal. Então, assim, voltando aqui, quando os assuntos são periféricos, não tem problema a gente discordar. Assim, eu faço parte de uma igreja onde o meu pastor tem uma posição escatológica diferente da minha. Ele acredita que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Eu acredito que não. E ele não deixou de ser meu pastor por causa disso. Porque isso é uma questão secundária. Uhum. Um pode estar errado e o outro não, mas a gente não vai deixar de ser salvo por causa disso, né? Inclusive, eu torço para ele estar certo, tá? Porque eu não quero ficar aqui na grande tribulação. Eu acho que a gente vai ficar, mas eu não quero, tá? Então, por favor, Senhor, que os pré-tribulacionistas estejam certos. Agora, quando é uma heresia, é algo que mexe com algo que é da base da nossa fé. Sim, eu acho Como eu que. falei que a pessoa de Cristo, o que eu preciso fazer para ser salvo, isso que é essencial e que nos une como cristãos, a trindade, ou a pessoalidade do Espírito Santo, né, que também é uma característica das seitas, eles normalmente despessoalizam o Espírito Santo. O Espírito Uhum. Santo é um vento, é o bafo de Deus. Começou com esse papo, é seita. Então, se mexe com aquilo que é base, que é central, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a salvação pela graça, mexeu com esses pontos, aí é heresia. Porque acreditar errado a respeito de Jesus tem o poder de me condenar. E eu Sim. não considero Jesus do jeito que ele é apresentado na Bíblia, eu não serei salvo. Não adianta você ficar aí todo bonitinho, ai, mas Jesus foi um grande mestre da cultura. Mestres da cultura não te salvam. Para Jesus te salvar, ele tem que ser Deus. Se Jesus for qualquer coisa menos do que Deus, a morte dele por você não fez porcaria nenhuma. Então entenda isso, a diferença de heresia para erro teológico. É interessante que durante a sequência da vida e quanto mais a gente avança, as heresias elas mudam de forma. As heresias que Jesus enfrentava lá atrás não são as mesmas que nós enfrentamos hoje. E talvez para mim hoje, se eu fosse elencar um top 3, eu até queria que você também fizesse esse exercício de heresias que estão em alta, que precisam ser combatidas no top 3. São os desigrejados, teologia da prosperidade e a teologia cult. Para mim, esse é meu top 3 de heresias que precisam ser combatidas.
Aí, se você quiser fazer o seu Entendi. top 3 também e a gente puder discorrer nessas aí, se tem alguma diferente que você queira falar também. Cara, eu acho que eu vou pegar pelo menos duas emprestadas aí de você. A teologia dos desigrejados é péssima, porque é aquela teologia de que eu sou a igreja, logo não preciso congregar. É uma heresia clássica que realmente recorta uma parte do texto bíblico, né? Porque o texto bíblico realmente diz que você é igreja. Só que ele diz que você é igreja junto aos seus irmãos. Aí o desigrejado recorta essa parte. E diz, eu sou igreja sozinho. E aí, esses desigrejados, normalmente, eles, além deles não se juntarem em comunidades, eles também dizem. Porque de uma heresia você vai puxando outras, né? Então, Sim. normalmente é o mesmo cara que diz que pastor é só Jesus. É uma coisa, vai puxando a outra. Tipo assim, eu não E vou que em vai igreja. dizer que todo pastor é ladrão. Isso, isso. Então, tipo assim, eu não vou em igreja porque eu sou igreja, e eu também não vou porque pastor na Bíblia é só Jesus. E aí, Paulo não existiu, né? Paulo nunca. Timóteo não existiu, pastor é só Jesus. Aí você puxa para uma outra ideia também de, por exemplo, eu não vou na igreja porque eu sou igreja, porque pastor é só Jesus, e porque estudar a Bíblia também demais te deixa doido. Você tem que ser guiado só pelo Espírito Santo. Então é um grupo muito problemático, porque ele vai Sim. indo para todos os lados. E aí ele começa a descredibilizar a Bíblia. Por exemplo, se você mostrar para um desigrejado que a Bíblia fala que ele tem que viver em comunidade, aí ele vai começar a falar assim: não, mas a Igreja Católica mexeu na Bíblia. Então, um abismo vai puxando o outro, né? Então, o desigrejado realmente é muito problemático. A teologia coach, cara, a teologia Só coach também, um detalhe a pode respeito falar, pode dos falar. desigrejados é que membro fora do corpo apodrece, tá? É verdade, né? Ele quer ser aquela mão daquele filme que, né, mexe sozinho. Mas, enfim, a teologia coach, e aí eu vou pegar duas em um, porque para mim a teologia coach, ela nada mais é do que um desdobramento da teologia da prosperidade. Elas Sim, nascem ali no mesmo berço, porque basicamente é o seguinte: o que aconteceu? Primeiro, a teologia da prosperidade veio primeiro, né? Onde Deus vai te deixar rico. Só que isso, quando foi novidade, beleza, Deus vai me deixar rico. Só que agora já não é novidade mais. O cara que começou há 20 anos atrás nessa de Deus vai me deixar rico ainda está pobre. E aí, como é que a teologia da prosperidade vai responder ele? Ela vai responder ele com a teologia coach. Não, na verdade, a riqueza está dentro. A riqueza é você saber o quanto você é especial para Jesus. É saber que você é o centro do coração dele, meu lindo. Então, eu pego também essa teologia coach que misturou com a teologia da prosperidade e virou esse megazord dos infernos, né? E, cara, eu coloquei as duas juntas porque tem uma que eu tenho que encaixar aqui. Que é o seguinte, cara. É a teologia ariana. O que é arianismo? Hoje, o arianismo ele é praticado por alguns grupos, por exemplo, como os TJs. O que é arianismo? O arianismo é uma doutrina, é uma heresia que surgiu há muito tempo atrás, tá? Surgiu nos primeiros séculos do cristianismo e se chama arianismo porque foi empunhada por um bispo chamado Ário. Esse Ário, inclusive, participou de um concílio onde ele debateu com Atanásio do Egito. O arianismo diz o seguinte: Ário dizia o seguinte: Jesus é um homem muito importante, mas ele não é Deus. E essa a heresia eu tenho que colocar como top um, porque é o que eu falei. O tema principal da Bíblia é Cristo. E o centro da salvação é Jesus. Toda a nossa salvação gravita em torno de Cristo. Se eu faço parte de um grupo que reduz quem Cristo é, esse é o grupo mais perigoso que existe. Então eu coloco no top um o arianismo. Depois a teologia dos desigrejados e depois a teologia da prosperidade misturado com a teologia coach. E você tem alguma coisa a comentar sobre o seu top 3? Por que você colocou eles? Então, principalmente fiz isso, talvez seja porque é o que eu mais vivi, né? E é o que eu mais Hum, combato nesses últimos tempos. A gente vê muitas pessoas nesse sentido de desigrejados falando que não precisa de igreja, mas o que eu entendo é que a igreja é nós. A igreja é é nós. nóis. Né? Eu compartilhei com você um tempo atrás algo que Deus falou comigo, na promessa que Jesus faz a nós lá em Mateus. Ele fala que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Antes de você falar, eu tenho que trazer esse detalhe. Esse texto quebra a lógica das seitas. Porque lembra que eu falei que toda seita diz o seguinte: a igreja se perdeu toda, Uhum. e aí Deus me escolheu para eu Não, peraí, então Uhum. quebrou a própria palavra de Jesus. Porque se Jesus diz que ia estar, significa que, por mais que o cristianismo passe por problemas, a igreja não pode ter se apostatado inteira, porque Uhum. senão Jesus mentiu. Ele não Sim, acompanhou a igreja até o final. sim. E aí, é, se Jesus diz isso, ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora, eu, a partir do momento que eu me tornei um cristão, eu tenho Cristo habitando dentro de mim, o meu irmão tem Cristo habitando dentro dele. Quando nós agora vivemos em comunidade, quando nós vivemos em comunhão, a promessa de Cristo se cumpre, que agora Cristo permanece em nós até a consumação dos séculos. Então não tem como Cristo permanecer em um só. Não tem como eu dizer que um Deus que é três se fazer presente só em uma pessoa. Não tem como se manifestar apenas em uma pessoa e agora eu sou certo e tá tudo bem. Não tem como. E como eu falei, cara, o membro, quando ele sai do corpo, ele apodrece. O membro, quando ele sai da comunidade, a tendência dele é se desfalecer. Então, eu tenho combatido muito isso aqui, principalmente aqui, na nossa cidade, na nossa região, né? E a teologia da prosperidade do coach, por mais que elas sejam basicamente a mesma coisa, mas elas são fruto do seu tempo, né? É, as pessoas, como você falou, ou, das duas uma, ou elas cansaram de querer enriquecer, ou já vieram pro evangelho sendo ricas. Por que essas mega igrejas estão se enchendo? Porque é a teologia do coach. É aquela teologia da hipergraça, de que não importa a forma como você está, Deus vai te amar e se você permanecer assim, tá tudo bem. E não é assim que funciona. Eu tenho combatido muito isso, porque a graça, da mesma forma com que ela me perdoa os pecados, ela precisa me impulsionar para uma nova vida. Então, se eu tô só recebendo perdão, mas eu não tô sendo impulsionado para viver uma nova vida, eu tô vivendo uma graça manca. O pastor Farley Labati fala muito isso aqui de Curitiba. Ele tem uma pregação específica sobre a graça manca. Eu gosto muito dessa pregação. Então, todas as teologias da prosperidade, a teologia cult, desigrejados, essa do arianismo, tudo, a gente vive uma graça manca. Lembra Então, muito uma fala do Dietrich Bonhoeffer, naquele clássico dele, O Discipulado, onde ele fala da graça barata, né? É sim, uma graça, tipo assim, sim, eu tenho uma graça e continuo vivendo uhum, de forma a pecar deliberadamente, ou seja, é uma graça barata. sim. Então, é, ao meu ver, essas três eu entendo como, para mim, são as principais, porque é que eu mais tenho combatido, né, nesses Uhum, últimos tempos. uhum. Foi interessante Mas, você ter falado sobre essa coisa do desigrejado, né? De Deus, da igreja sermos nós e não um. E como que a Bíblia, ela sempre demonstrou isso desde o começo, né? Quando a gente lê ali o Gênesis, a gente vê Deus criando as coisas, criando o mundo, e sempre tem uma frase no final dizendo, e viu Deus que era bom. Quando ele termina de criar tudo, é dito inclusive que era muito bom, né? Tudo que Deus uhum, criou era muito bom. E ele criou o homem, e isso é maravilhoso, só que a primeira vez que Deus vai falar na Bíblia que algo não estava bom é quando ele olha para Adão e Adão está só. E aí Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Por que, que Deus viu que não era bom? Não é porque o Adão estava reclamando. Ele estava tranquilo lá, ele tinha comunhão com Deus. Só que não estava bom porque o plano de Deus nunca foi criar um homem, mas foi criar uma congregação, criar uma comunidade, criar uma família. Por isso ele faz a Eva e ele dá uma ordem, olha, vocês têm que crescer. Então, não é só, criei a Eva e pronto. A ideia de Deus é que de Adão e Eva surgisse uma comunidade, uma congregação, uma igreja. É por isso que, no próprio livro do Gênesis, Deus chama Abraão e diz, ó, de você eu vou fazer um povo. Deus sempre quis um grupo e não só uma pessoa.
vão ter momentos na Bíblia onde ele vai escolher uma pessoa para que essa pessoa produza grupos. É o caso de Abraão, é o caso de Moisés, que é chamado para liderar um povo, e é o caso de Jesus, que é chamado para construir uma família para Deus. Então Jesus é o unigênito do Pai, que não quer ser unigênito para sempre. Ele quer ser primogênito, Sim. para que ele seja o primeiro dentre muitos irmãos. Bem, Isso é muito legal, né? glória a Deus. Na verdade, não é sobre eu e Deus. É sobre Deus e um povo. Sobre Deus e nós. Sobre Deus e nós. Então, pra gente combater todo tipo de heresia, o foco principal é isso. A gente precisa estar em unidade uns com os outros. Isso. Cara, esse episódio foi muito bom, cara. Foi. A gente conseguiu ser mais Vamos sério do que o ver. último. A gente conseguiu ser mais sério do que o último. Verdade. É porque esse assunto é mais sério do que o último assunto. Vocês vão ter mais Na sério. verdade, mais pesado, né? Deixa nos comentários aí se a gente esqueceu alguma heresia famosa. Vamos fazer o seguinte, vamos Né? pedir para eles deixa nos comentários o seu top 3 de heresia, o seu top 3 de Sim, seita. deixa lá. Se você Coloca aí chegou, o seu se top você chegou 3. até aqui, se você foi É, guerreiro e conseguiu ouvir até aqui, deixa o seu verdade. top Coloca 3. aí as 3 igrejas que você não faria parte nem se te pagasse. E no Fernandão, nosso caso, bem claro aqui. a Fala gente comigo. deixou bem claro. Fala pra mim, qual que é a sua indicação a respeito desse tema? Você tem algum livro, algum estudo, alguma coisa pra indicar aí pra gente? Cara, eu sempre gosto de indicar quando o assunto é isso. Vamos lá. Quando a gente fala de teologia, existe dentro da teologia a heresiologia, que trata exatamente da questão das seitas e das heresias. Mas eu não vou indicar um livro sobre seitas e heresias. Eu vou fazer o seguinte: ao invés de falar da doença, eu vou indicar o remédio. Como que se combate seitas e heresias? Com apologética. Então eu quero indicar um livro Muito bom. chamado Apologética, se não me engano, é Apologética para o século XXI. Eu não sei se esse é o nome. Eu sei que o primeiro nome é Apologética. Eu não sei se é para o século XXI ou para o dia de hoje, mas é do William Lane Craig. Então é muito fácil de achar. Você escreve lá, Apologética, William Lane Craig. E aí é um livrinho que é teoricamente pequeno, onde ele trata questões difíceis da Bíblia. Tudo Apologética bem? para questões difíceis da vida. Apologética é um nome bem, nome bem sugestivo, né? Então, o Apologética para Questões Difíceis da Vida é um livro do William Lane Craig, onde ele não trata diretamente das heresias, mas ele trata dos textos difíceis, que são os textos que as seitas usam para Uhum. distorcer. Muito Então, bom. com esse livro, você vai ter uma interpretação correta daquele texto, e aí, quando o sectário vier te desevangelizar, você vai falar: não, peraí, mas você Você está tá tratando esse pronto. texto aqui pessimamente. Uhum. Exatamente. Então, leia Apologética do William Lane Craig. Muito bom. Cara, a minha indicação é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Esse livro é sensacional. Inclusive, em abril ele vai lançar outro, tá sabendo? Tô sabendo. Eu vi até a capa. Já Inclusive, tá se na Rodrigo pré-venda, né? Bibo, se você estiver nos assistindo, nos chama pro BTcast. A gente vai te chamar você aqui também, tá? Se couber na sua agenda, nos chame. Chama a gente, chama a gente, chama a gente. Cara, esse livro ele é muito bom. Em contrapartida a tudo aquilo que a gente tem vivido nesses últimos dias, ele vem para desconstruir a nossa ideia de quem é Deus, ele vem para desconstruir a nossa ideia de que Deus é um cara que tá lá pronto para nos servir. E que a nossa maior revelação é de que nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor. Então, a indicação é essa, cara. O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Maravilha. Maravilha. Posso fazer uma outra indicação? Claro, com certeza. Você quer aprender teologia de forma. Não, isso não é uma indicação, isso é um jabá. É um recado paroquial. Gente, vamos lá. Se você quer aprender teologia de forma séria, concisa e principalmente aprender sobre os fundamentos da fé, exatamente para você não cair na ladainha do desigrejado, da teologia coach e tudo mais, vem estudar teologia comigo. Eu tenho um curso chamado Imersão Fundamentos, que adivinha? É uma imersão nos fundamentos da Bíblia, onde a gente aprende sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus. Isso é muito importante. É a aula que eu mais gosto, Edu. A aula que eu mais gosto é a aula sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Exatamente. A Eu gente fala preciso saber.
suficiência da Bíblia. E na última aula a gente fala até de escatologia, tá? Sobre a volta de Jesus. Tem muita heresia maluca sobre a volta de Jesus aí, tá? Bem. Tem gente dizendo que ele nem vai voltar. Então, se você tem interesse em aprender teologia comigo, Imersão Fundamentos é o seu lugar, é só você me chamar. Me chamar, as nossas redes sociais ficam aqui, né? Tá Então, aqui embaixo. segue a gente no Insta, tá? Segue a gente no Insta. Você fala assim, cara, eu quero ouvir uma música diferente. Edu Music, veja só. Ah, eu quero ouvir uma aula de teologia diferente. Fernando Teologia. O legal é que a gente já coloca as coisas que a gente faz no nome, que é pra você não Sim, confundir. é lógico. Rapaz, na Não verdade, confundir. o meu canal tá uma bagunça, pra falar bem a verdade pra você, viu? O canal do YouTube O tá. Edu, ele vai varrer o canal dele, e aí você pode ir lá depois que ele É, deixar bem rapidinho e pra na você. verdade, o meu canal tem música, meu canal tem culto ao vivo, meu canal Olha, tem estudo. Olha só que beleza. um homem Inclusive, completo. a gente tá falando sobre o fruto do Espírito. Olha só que Olha beleza. só, Muito bom, por sinal. olha só. Maravilha. É isso. É isso. Gente, Deus abençoe você. Muito obrigado por ouvir a gente nessa semana maravilhosa. E semana que vem voltaremos com o nosso episódio sobre cultura. É verdade. Semana que vem, episódio sobre cultura. A gente só não vai revelar agora porque a gente gosta de mistério e porque a gente não decidiu Lógico. ainda. A gente ainda não decidiu. Ó, Então é pra vocês não surpresa. dizerem que a gente é desorganizado, a gente fez um briefing bonitinho, tá? A gente tem 6 pautas. Para quem não sabe, briefing é uma palavra do espanhol. Não, brincadeira, é do inglês. É isso. Basicamente, a gente criou os temas que nós vamos falar. Inclusive, Edu, é até interessante a gente falar o seguinte: se você que assiste a gente quer ter um tema sendo a pauta aqui, manda pra gente. Coloca aí nos Sim. comentários. Ah, eu queria que vocês falassem se na Bíblia existe unicórnio. A gente não pega pesado, né? Manda uma Mas se você cartinha pra gente. Não. manda PlayStation, enfim, manda pra gente ou manda nas nossas redes sociais aqui que a gente vai ouvir vocês. E a gente é gente boa, a gente responde, tá? É Eu mais do verdade. que o Fernando. Eu mais do que o Fernando, inclusive. É verdade também. É isso. É isso. Finalizamos. Finalizamos. Até semana que vem. Deus abençoe Deus muito. E abençoe. é isso aí.